Agora vamos começar, então, essa jornada falando um pouquinho sobre isso, depressão em meio familiar. É muito comum, e eu acho que todos os dias, quando eu faço um atendimento, ainda hoje fiz atendimentos que trouxeram essa mesma problemática. Algumas das minhas alunas trazem esse mesmo tipo de problemática, algumas das seguidoras trazem esse mesmo tipo de problemática. Gi, eu tenho depressão e eu me sinto sozinha a lutar na depressão. Eu sinto que as pessoas me julgam, eu sinto que as pessoas olham para mim e parece que não me entendem, parece que eu estou a dramatizar, a aumentar as coisas, que eu não estou sentindo, desconsideram a minha dor. Quando eu falo que eu estou cansada, as pessoas olham para mim com cara de não estou entendendo, você passou o dia todo dormindo ou fazendo nada, você não está fazendo nada para você se sentir cansada, por que você está se sentindo assim? Então começa uma série de questionamentos que essa pessoa vai começando a entrar no processo de isolamento porque já não consegue lidar com essa informação toda e com as outras pessoas da casa. Por outro lado, você com depressão vai vendo a sua vida, né, ser roubada aos poucos. Por quê? Porque todas as pessoas têm que continuar existindo para além de você e você começa a se sentir um peso. Então é isso um pouquinho desse meio familiar que você pode estar vivendo aí hoje, que você pode estar sentindo hoje essa dificuldade de olhar para o seu quadro com esperanças. E por isso que eu quero tanto que você fique aqui nessa live, que você entenda que sim, você vai conseguir sair desse lugar. E eu vou falar de alguns princípios básicos até o final dessa live para que você consiga sair desse lugar, sair com qualidade, sair com força desse lugar. Então, esse é o quadro normal de uma pessoa com depressão, principalmente quando a gente pensa numa depressão mais prolongada, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que tem depressão há 5, 6, 7 anos, onde a família já se criou uma outra forma de rotina, uma adaptação. Às vezes a mulher perdeu o emprego, está na casa, já não está conseguindo trabalhar, sente o cansaço, né? A depressão traz muita fadiga, então você não consegue trabalhar. E uma vez que você não consegue trabalhar, o que acontece? Você passa a se sentir mais ainda dependente dessa família, mais um estorvo, e isso vai trazendo para você dor. E aí, dependendo do escudo, isso vai acentuar tudo e vai piorar o seu quadro depressivo. Então, o que nós necessitamos dentro da depressão? Né? O que nós precisamos entender? Quais são as maiores dificuldades em falar com a nossa família? O que eu tenho visto do outro lado? O que está acontecendo comigo para que eu me veja como um estorvo? Por que eu tenho me visto como estorvo? E aí entra a questão dos escudos. Né? Então, isso é extremamente importante eu perceber. Então, por que eu me sinto sozinha? Primeira pergunta, por que eu me sinto sozinha, mesmo tendo pessoas na minha casa, mesmo tendo pessoas à minha volta, eu me sinto sozinha dentro da minha dor? Primeiro ponto, porque você não sente que as pessoas à sua volta são empáticas. Porque você não sente que as pessoas que estão à sua volta conseguem realmente compreender a sua dor sem julgamento, que conseguem entender o que é de fato a depressão. E, de fato, se a gente for pensar, não é que elas estejam de todo errada, porque há uma má informação do que é uma depressão. Algumas pessoas confundem muito a depressão com um estado de esgotamento, de cansaço, né? E outras com uma tristeza profunda. Mas não é isso, a depressão não é só isso, e ela não mexe só nessas áreas da sua vida. A depressão altera a sua rotina de sono. Você já não consegue ter um sono reparador, porque você passa a sofrer com uma insônia terminal, que é uma insônia que a gente deita na cama normalmente 9, 10 da noite, você já está dormindo, mas você vai acordar às 2 da manhã. Vai acordar às 2, vai ter dificuldade para voltar a dormir de novo. Quiçá acorde às 3, 4 e depois fica direto e já não consegue dormir. E daí vai dormindo em longos pedaços do dia, pequenos pedaços do dia. Por quê? Porque você não dormiu de verdade. Muitas dessas mulheres já tomam uma medicação que é extremamente forte. Lembrando que tanto se a gente pensar nos benzodiazepínicos, se a gente pensar nos SRS, no ISRN, esses medicamentos são extremamente fortes, por isso que eles são considerados medicamentos tarjas pretas. Eles são, a gente fala, costuma derrubar um cavalo, né? Quiçá uma pessoa. São usados em processos cirúrgicos para colocar uma pessoa em estado de sono profundo. Mas o que acontece? A maior parte de vocês não lembra e fala, por que eu estou tomando medicação e eu acordo mais cansada do que eu vou dormir? Por que no outro dia é tão difícil eu ter uma rotina? E como que eu posso mostrar mais disponibilidade física para minha família? Eu não consigo, Gi.
E por que que não, né? O medicamento é como se fosse, eu tô aqui a carregar meu telemóvel, o fiozinho da bateria aqui a carregar, é como se eu pegasse o meu telemóvel e antes de eu dormir, eu visse que está com 5% de bateria. E aí eu desligo o meu telemóvel e coloco na cabeceira. E no outro dia de manhã eu ligo o telemóvel. E ele está com quantos por cento de bateria? Com os mesmos 5% de bateria. É isso que o comprimido vai fazer para você. Ele vai desligar o sistema, mas ele não vai pôr um sono reparador, ele não vai ativar todas as outras coisas que o seu corpo precisa fazer num processo de quando você entra em sono profundo. Regenerar suas células, te dar vitalidade, te dar motivação, trabalhar com você, fazendo com que tudo seja renovado durante a noite. Ele não vai fazer isso. Por isso você acorda cansada. E daí aquele cansaço vai se estendendo ao longo do dia, fazendo você ter dificuldade em lavar uma louça, dificuldades em limpar uma casa. Você tenta. Até levantar da cama passa a ser um sofrimento, uma dor. E aí as pessoas começam a perguntar para você, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Vai ficar na cama o dia todo? Uma frase que dói para uma pessoa que tem depressão. Essa frase dói. Dói lá dentro. E isso vai fazendo com que ela comece a se isolar. Isso vai fazendo com que ela deixe de partilhar o que ela está passando, como ela está sentindo, o que ela está vendo. Isso faz com que você deixe de demonstrar. E você começa a acreditar que ninguém que está à sua volta te apoia. Então, respondendo dando essa resposta que eu falei para vocês dessa primeira pergunta, né? Por que eu me sinto sozinha mesmo estando com pessoas à minha volta? Por isso, você se sente sozinha, porque você sente que ninguém entende o seu lugar. E, de fato, há tanta má informação que faz com que as pessoas não consigam compreender que o estado depressivo, ele mexe até com o seu metabolismo. Por isso, faz com que o seu dia a dia seja muito mais difícil, muito mais pesado. Esse é o ponto número 1. Esse é o ponto que faz você entender que, de fato, a depressão, ela acaba fazendo com que a estrutura do seu meio familiar seja balanceada, seja, de repente, desestabilizada. E desestabiliza tanto porque, de repente, se você não está conseguindo cumprir com as suas rotinas diárias, né, você pode perder o seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. Uma depressão, normalmente, leva a gente a um afastamento do mercado laboral. De seguida, você passa a não conseguir voltar para o seu mercado laboral por um processo longo. Por quê? Porque você não fica com uma depressão, normalmente 1 mês, 2 meses, depois passa. A depressão, normalmente, para ela ser diagnosticada por um médico, ela vai demorar cerca de 2 meses de tristeza profunda, daí eu começo a pensar, pode ser depressão. Isso quer dizer que se você pediu um atestado para se afastar do trabalho, vai demorar mais ou menos uns 2 a 3 meses ali naquele processo. E isso vai fazer com que você comece a receber menos e você começa a se sentir já um estorvo para a família porque você não consegue voltar. Isso vai te trazendo mais dor, certo? Vai te trazendo ainda mais dor. Aí o que acontece de seguida? Ok, eu não estou conseguindo trabalhar. O marido começa a fazer hora extra ou começa a trabalhar mais para tentar compensar. E você se sente ainda mais sozinha. Porque uma das coisas que você mais queria e que você mais precisava no processo depressivo era sarar as suas feridas interiores, era sarar os seus traumas. E provavelmente um desses traumas pode ser a desvalorização, que é o que eu vou falar daqui a pouco nos escudos. E se for a desvalorização, o que você mais quer é que tenha alguém que diga que você é importante. Porque você passou a vida toda ajudando, apoiando as pessoas. E agora você espera que pelo menos as pessoas te apoiem. E aí é nesse exato momento que você pensa assim, ok, agora ele passa o dia todo trabalhando e eu estou mais sozinha ainda, não tenho com quem falar, não tenho com quem contar, e isso te dói ainda mais. Então, às vezes acontece de você se sentir mal por esse motivo. E esse motivo simples vai fazer com que você se afaste ainda mais de uma cura, porque você vai amplificar o seu escudo da desvalorização.